Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã Miranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas 10, 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que o homem seja filho da paz, é imprescindível o trabalho intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço do bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem um propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos de perceber e confessar a Deus. Abri sobre mim todos os olhos da paz, que mais particularmente
elas sejam aprendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã Videlanda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, como o tema foi paz, que a paz reine nos corações. Vamos continuar estudando a orientação do protetor da humanidade, que nos diz o seguinte: sem dúvida, sem qualquer dúvida, toda reunião de dois ou mais chamada por Jesus reúne-se em seu nome, conforme ele prometeu, ele presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real devemos nos conscientizar, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial. E não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. A gente analisou na semana passada algo que eu considero muito importante, que é a respeito dessa palavra moral. E a gente viu que ela envolve o dever, a conduta e os costumes que cada um tem para consigo mesmo e para com seu próximo. Conduta, a gente trouxe a definição para vocês aqui, que vou repetir. São os princípios morais, valores que guiam o nosso comportamento. A conduta é um processo íntimo da criatura, da maneira em que ele já adquiriu sua elevação intelecto moral, e ele vive baseado nesse grau de evolução que ele já conseguiu alcançar. São formas, princípios que vão gerar os nossos comportamentos. E costumes, a gente já viu, vou ler mais uma vez, é a prática social ou o hábito que se repete com frequência. São comportamentos repetitivos. Costumes é isso. Então ele nos alerta a algo muito importante, dizendo o seguinte: a cura real devemos nos conscientizar, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial. E aí ele diz que a coisa não vai depender só da sua conduta nem do seu costume. É uma mudança de atitude em relação ao comportamento da criatura, tendo em vista a existência que ele está vivendo. O que ele nos alerta aqui é que se você quiser fazer transformação moral, você tem que ter mudança de atitude. Se você não mudar a sua atitude, não adianta você querer forçar um comportamento sem mudar de atitude, porque isso não vai gerar aprendizagem para você. Você não faça as coisas à força, à marra, porque isso não vai te trazer benefício nenhum. Então a gente vai estudar de uma maneira profunda essa palavra mais da maneira
maneira mais abrangente, chamada atitude. Por isso que eu grifei, sabe? Só para iniciar, para você entender o contexto do que ele costura aqui, a mudança de atitude em relação ao comportamento existencial. Eu trouxe essas definições para que vocês entendam o que é que ele quer dizer. O comportamento existencial é a forma como se lida com a liberdade e responsabilidade diante das angústias da vida. Então ele está dizendo que eu tenho que mudar de atitude em relação ao comportamento existencial que eu venho vivendo. Como você se comporta, como está usando da sua liberdade e da sua responsabilidade diante das angústias da vida. Qual é a forma que você está usando de viver? E quando a gente fala de liberdade, essas definições que eu trouxe aqui são definições de dicionários. Quando a gente fala de liberdade, para nós espíritas, essa palavra liberdade ela tem um peso enorme. Porque a gente já recorda essa palavra chamada livre-arbítrio. A gente tem um capítulo no nosso livro dos Espíritos que fala exclusivamente da liberdade. Então, como é que você está lidando a sua liberdade e a sua responsabilidade diante da sua existência, diante das angústias da vida? Como é que você está se postando em relação a isso? Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, é muito bonito as pessoas serem espíritas, dizerem serem espíritas, mas nos momentos das angústias da vida, ter um comportamento muito fora da doutrina. E eu já falei para vocês, para você ver se uma pessoa está tendo um comportamento fora da doutrina, não é muito difícil analisar isso. Basta ver se ele está agindo com paciência ou com impaciência. Porque quando se age com paciência, a gente já disse para vocês, a paciência é o pedestal onde se assentam todas as virtudes. Não existe virtude que possa ser praticada sem a paciência. E para que a virtude seja consolidada, além da paciência, a gente está revestido da coragem. Coragem para dar continuidade àquilo que a gente agiu pacientemente, fazendo o que é certo. O que é certo, fazendo o que é certo. Então, se a pessoa age com impaciência, com irritabilidade, com ansiedade, com inquietação, com tristeza, com lamúria, com tensão, coisa boa ela não vai fazer. Então, como você está se comportando? Você que é espírito. É aí que está a questão da coisa. A gente tem que compreender a fundo isso. Porque quando ele fala liberdade, que a gente reporta sempre isso na livre-arbítrio, é a capacidade que cada um tem de querer e de escolher o que quer fazer diante da vida. O livre-arbítrio, que é a nossa liberdade pessoal, você pode usar ele tanto do bem quanto do mal. Você escolhe como você vai usar o seu livre-arbítrio. A tua capacidade de discernimento vai saber muito bem se você está agindo bem ou mal. Se você segue o discernimento referendado pelo bom senso, você vai estar fazendo coisas boas. Mas se você foge do discernimento, ou escolhe justamente aquilo que é negativo, porque discernir é a capacidade que você tem de saber catalogar as coisas entre ser positivo e negativo, entre ser certo e errado, entre ser o bem e o mal. Discernir é você saber distinguir as coisas. O bom senso é quando você usa o senso na direção do que é bom. Você vai saber, em cima do discernimento, escolher o que é bom. Então, se você não usa o bom senso em cima do discernimento, o seu livre-arbítrio vai estar muito bem colocado na sua vida. Você vai estar usando a liberdade no caminho correto. O problema é, nós agimos com bom senso, porque se você agir com bom senso, esse bom senso, no seu comportamento,
ele tem que estar demonstrando algo chamado paciência. Para que em cima dessa paciência, que envolve a tolerância, a resignação e a perseverança, você faça aquilo que é certo, que está ao seu alcance fazer. Então a gente tem que usar da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. Responsabilidade, eu sempre falei para vocês e continuo dizendo, ela nunca consegue ser separada da consciência. Porque a responsabilidade é a capacidade que você tem, legal ou moral, de agir conscientemente e ética em relação a você e ao outro, sabendo que irá responder pelos seus atos, pelos atos alheios e por tudo que lhe foi confiado. Ela é uma definição bastante ampla, sabe? Então, ela vem desde condutas morais a condutas legais. É uma ação moral, é ação de responsabilidade, moral ou legal, consciente e ética. Quer dizer, é algo que te chama só para o caminho positivo da vida. Você está referendado não só pela sua consciência, mas pela ética, que é que vai dar o norte de você praticar coisas moralmente elevadas em relação a você e aos outros, e que você irá responder pelos seus atos, pelos atos alheios e por tudo aquilo que lhe foi confiado. Então, aonde você estiver na vida, Deus está pedindo para que você seja um ser responsável. Quando ele fala mudança de atitude em relação ao comportamento existencial, é porque você tem que reprogramar um pouco essa palavra liberdade e ter um entendimento mais aprofundado do que é responsabilidade. Porque isso você vai estar usando diante das angústias da vida, diante das provas, das expiações e de nossas missões. É isso que a gente tem que entender. Então, se você está padecendo por alguma doença, seja ela qual for, seja ela de cunho moral, seja ela de cunho físico, não interessa. Você vai precisar, e muito, ampliar sua noção de liberdade. A tua atitude tem que modificar um pouco esse teu comportamento. E a atitude é como está a definição aqui em cima, que ela é uma disposição mental ou emocional de uma pessoa em relação a qualquer coisa. A qualquer coisa. Você tem que tirar de você essa disposição, essa energia, essa disposição. A atitude é filha de motivação, certo? Da motivação interior nossa. Para que você, com essa disposição nova, vá em busca de ter uma liberdade mais comprometida diante do bom senso e uma responsabilidade cada vez mais consciente e lúcida daquilo que você está fazendo. Para que você faça o que é certo diante da dor e diante do sofrimento. Se você não mudar sua atitude em relação ao seu comportamento, se você não parar para pensar, ver que seu comportamento, a sua existência, precisa ser reformulado, não adianta você querer tomar remédio, não adianta você querer tomar paz, não adianta você querer fazer oração, não adianta você participar de estudo, não adianta nada, porque no âmago do teu ser, tua alma está ficando do mesmo jeito. Jesus falou para nós uma frase que eu costumo muito usar para mim, e também com os meus, e principalmente também com os meus pacientes. Quando Jesus falou que a cada um será dado segundo sua obra, você já parou para pensar que o que você está colhendo aqui é em consequência da obra que você fez? O que cada um de nós estamos colhendo aqui é de acordo com o merecimento de Deus. Se diante desse merecimento que a gente tem, aquilo que a gente está colhendo não está sendo bom, é porque merecemos.
E merecemos porque fizemos algo muito errado. Por isso estamos colhendo dores e sofrimentos. Então as dores e sofrimentos que temos na vida, seja ela qual for, foram plantadas por nós mesmos com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente lembrou, ou nessa vida, ou em vidas anteriores. Mas não tem essa, é sempre, somos nós que causamos nossos conflitos, nossos comprometimentos, em tudo aquilo que nos fere, nos traz indignação e que nos traz mágoa, sabe? Então, se eu sei que eu estou colhendo de acordo com o que eu fiz, se eu sei que eu estou colhendo uma doença, seja ela moral, seja ela física, é porque eu preciso me melhorar diante dessa doença, com aquilo que ela está me chamando a atenção, para que eu faça certo em cima da dor e do sofrimento que eu estou sentindo. Qualquer criatura que tenha um pouco de bom senso, que saiba tomar decisões, pode fazer a escolha certa. Isso serve para tudo na nossa vida. Isso serve para tudo na vida de qualquer um. E serve para tudo na vida dos nossos que relacionam conosco, sabe? A gente não só precisa mudar o nosso comportamento existencial, agindo com livre-arbítrio cada vez mais consciente e lúcido, agindo com mais responsabilidade, como nós temos que levar isso para todas as pessoas que estão envolvidas com ela. Não adianta a casa espírita querer prometer milagre. Não adianta a casa espírita querer levar ilusão para os outros. Não é isso que Deus espera da gente. Deus espera de cada um de nós a verdade. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida eterna. E é nessa verdade que a gente tem que estar pautado nas nossas atitudes. Para que a gente, fazendo assim conosco, a gente possa levar isso adiante com as pessoas que estão envolvidas com elas. Senão a gente vai criar enrosco na vida da gente. Porque além de você não fazer com você, você vai levar ilusão para os outros, tendo como agravante você ter na sua frente, na sua consciência, tudo aquilo que diz o que é certo fazer e que você está se recusando a fazer. Você está sendo mais rebelde do que aqueles outros que estão lá fora, passando por um movimento de rebeldia e que ainda não se conscientizaram disso, porque nós já temos consciência disso. Eles podem não ter, mas nós já temos. Então que a gente leve a verdade para essas criaturas. As pessoas vão gostar de mudar o seu comportamento existencial? É lógico que não. Hipócrates, o pai da medicina, antes de Aristóteles, 600 anos antes de Cristo, acho que é 500, 600, deve ser. Ele disse o seguinte: antes de curar as pessoas, pergunta se elas estão dispostas a se libertarem das causas de suas doenças. Antes de você querer ajudar alguém que está passando por uma doença física, moral ou espiritual, principalmente nós que lidamos com o lado espiritual, pergunta para essa criatura se ela está disposta a se libertar das causas das doenças espirituais dela. Porque quando a gente fala em doença espiritual, a gente pensa logo em obsessão. Obsessão é uma ação negativa que o espírito quer fazer sobre outro, querendo se apoderar do comportamento do outro, querendo dominar o comportamento do outro. É sempre feita por um espírito que está no lado negativo da vida. E as 4 causas mais comuns de obsessão, que constam no nosso livro dos médicos, que está lá no capítulo 23, Kardec diz que é por vingança. Se é vingança, é porque eu fiz mal para eles.
por inveja, para testar nossa fé, por oposição ao bem ou por covardia. Muitos casos de obsessão acontecem por covardia do encarnado. Essa covardia que ele fala é falta de energia moral, definição comum de covarde. Pessoas que não têm firmeza moral em sua vida. Na minha terra são pessoas que são a Maria vai com as outras. Entendeu? Como Jesus fala também, certo conduz certo, caíram todos no abismo. É mais ou menos isso. Pessoas com fragilidade moral, os espíritos, existe esse tipo de espírito que gosta de se aproveitar disso para causar transtornos e ficar sugando fluido dos seus encarnados, também se iluminando das suas responsabilidades. Diante disso, pergunte para uma pessoa que você quer ajudar dentro da casa espírita se ela está disposta a pagar pelo crime que ela fez, por aquele irmão que está querendo se vingar. Pergunte se ela está disposta a ter a confirmação da fé dela para vencer as brechas. Pergunte se ela está firme mesmo em querer ser uma trabalhadora do bem, porque o mal vem afrontar qualquer um que seja trabalhado no caminho do bem. O próprio Chico assumiu isso. Pergunte se ela está disposta a deixar de ser covarde diante da vida e ter firmeza de propósito. Se você for perguntar isso para uma pessoa que está passando por obsessão, ela vai ficar muito incomodada. Mas você tem que saber ter tato para chegar para essa criatura e mostrar essas verdades para ela, para que ela consiga, por ela mesma, mudar suas atitudes em relação ao comportamento que ela está tendo nessa encarnação, para que ela se liberte e vá adiante do seu progresso. É isso que esse irmão está querendo passar para nós. E aí a gente traz isso para a nossa vida íntima, porque todos nós sofremos constantemente, ininterruptamente, a influência dos irmãos negativos, porque queremos ser um trabalhador do bem. Só em você querer ser isso, o mal vai vir te afrontar. Queremos levar a fé para os outros. Trabalhamos a nossa fé para vencer os movimentos de inveja que chegam até nós. Queremos, com certeza, ser pessoas boas. Para ser pessoas boas, temos que pagar pelos nossos crimes. Estamos dispostos a pagar por eles? Confrontando diante das expiações que a vida nos oferece? Vejo muitas pessoas se queixarem, não só delas, com elas mesmas, com seus dramas morais e físicos em relação ao seu corpo. Mas vejo muitas se queixarem dos seus cônjuges e muitas pensando em separação. Vejo muitas se queixando de suas famílias e que queixam dos pais, se queixam dos filhos, que geram muita contrariedade. Isso também faz parte do nosso contexto. Estamos procurando melhorar o nosso comportamento existencial em relação ao nosso cônjuge, aos nossos pais e aos nossos filhos. Estamos procurando modificar o nosso comportamento existencial diante dos conflitos da vida social que a gente está levando. Que cada um se pergunte. Porque a gente vê de uma maneira muito automática, instintiva, de uma forma costumeira de agir, dentro de nós, confrades espíritas, vivenciarmos conflitos que as pessoas falam com uma certa indignação desses comportamentos desses irmãos que convivem conosco, que estão nos machucando a própria dignidade diante da vida.
Então que a gente procure trabalhar em nós esses conceitos. E entenda, prova, expiação e missão, todos nós vamos ter até o último suspiro. Então que cada um de nós procure renovar de atitudes, melhorar nossas disposições mentais. Você sabe o que é mental? É do teu espírito, sabe? Quando fala dele, entenda espírito, entenda a alma. Entenda? É você se sentir o espírito, porque você é espírito, entendeu? Modificar a maneira que teu espírito está enxergando a vida como é e a conduta dele. Como ele pensa, como ele encara as coisas. Melhora essa tua disposição. Sai de tuas crenças limitadoras. Abre um espaço para agregar algo novo em você. Se você fizer isso, automaticamente, e se o espírito de bom senso, porque se tiver bom senso, ele vai praticar isso. Ele já vai estar antecipando a melhora dele para quando as expiações e as provas chegarem. Porque ele vai estar se armando de tudo que é bom diante da vida. Ele vai estar se capacitando cada vez mais de paciência e de coragem nas pequenas coisas que o mundo vai estar oferecendo. E quanto mais ele estuda, quanto mais ele se aprofunda, quanto mais ele entende, quanto mais a mente dele se abre para o caminho da verdade, quando chegar os conflitos, entenda, o seu anjo da guarda vai encontrar na tua mente tudo aquilo que você precisa, que já faz parte do teu patrimônio, para que ele relembre e te reforce do que você precisa fazer diante das dores, diante das angústias da vida. Entende o que eu estou falando, gente? E você já pode estar se preparando para vencer as dores de amanhã. É só você melhorar sua disposição mental ou emocional em relação a qualquer coisa que você queira estudar, a qualquer coisa que você queira vivenciar, a qualquer coisa que você queira ajudar ao próximo. Se você faz isso, e olha, é interessante, sabe? Porque a gente lidando com as doenças dos outros, a gente vê os sofrimentos dos outros, a gente vê o tanto de educação que eles precisam. Hoje em dia a gente fala muito isso na medicina, de psicoeducação, que é a educação mental. A psiquiatria cada vez mais traz trabalho a respeito disso, a psicologia trabalha só em cima disso, psicoeducação. Quando você, diante da dor, vai procurar algo para aliviar a dor daquela criatura, levando a educação que vai melhorar a maneira dela viver e encarar a vida, você fazendo isso, entendendo isso, como ela deve fazer, trazendo isso para que você sinta o drama que ela está tendo e para poder entender como ela é, isso a gente chama de empatia, não só cognitiva, mas empatia afetiva. Empatia cognitiva é entender o outro como ele pensa, como ele tem suas memórias, suas lembranças, como ele encara essas coisas, do ponto de vista cognitivo. A afetiva não é eu sentir como ele se sente diante daquilo que ele está passando e que está procurando ajuda comigo. Se você se esforça para isso, e se você vai em busca de algo para levar o alívio daquela criatura, meu Deus, o maior beneficiário vai ser você. Porque você já sabe a resposta quando chegar a sua hora. Quanto mais você ajuda, mais você está se ajudando. Quanto mais você ama, mais você vai estar se preparando para os dramas da sua vida, sabe? Então, quando ele pede para que a gente tenha essa transformação moral, e essa transformação moral, em que eu vou ter que encarar melhor os meus deveres, analisar melhor a minha conduta, através de ver o meu comportamento no dia a dia. Já falei para vocês, quando você pratica o autoconhecimento, é você ver o seu comportamento, do que você fez hoje, para que vendo o seu comportamento, você tenha uma noção qual é a sua conduta. E vendo que a sua conduta é uma conduta equivocada, ou que pode ser melhorada, você tem que ter atitude. É isso que ele está falando. Tem atitude, uma disposição mental, emocional, em relação àquilo, para que você se modifique, para que você melhore o seu comportamento existencial.
Você fazendo isso com você ajudando os outros a fazer isso em relação a eles, com os dramas que eles estão passando, entende? Você vai estar se capacitando cada vez mais e melhor. E essa aqui é o único caminho que você tem para a cura. É a mudança existencial da alma. É a alma mudar diante da existência que a vida está dando. Não existe outro meio. Eu vejo as pessoas incomodadas porque a grande maioria de todas elas, visam sempre o benefício só do corpo. Elas não procuram entender o benefício da alma que ela precisa ter. E eu sempre falo, hoje eu mesmo disse no meu consultório, eu falei de uma maneira muito sincera, falei dessa criatura, quando a vida resolve ensinar algo para alguém, é melhor que ele aprenda, porque senão ele vai passar a vida inteira sofrendo até aprender. Então que você aprenda a fazer a dieta que você precisa, como é o caso dessa criatura, que depois de 12 anos de diabetes chegou com AVC, chegou com polioneuropatia, fazendo tudo errado. E ela sabia tudo que é certo que devia fazer. Mas por que ela não fez? Porque ela não mudou de atitude diante da vida. Ela continuou com uma atitude equivocada, sem querer se reformar. E isso vale para tudo. As pessoas que têm seus transtornos neuróticos, esses mais do que os outros. Até as pessoas que entendam, e aqui vai um alerta muito importante. Porque até os transtornos psicóticos hoje em dia, entenda, transtornos psicóticos são pessoas que fogem da realidade da vida. Existem tratamentos psicoterápicos específicos para isso. E elas melhoram. Eu estou falando de você fazer tratamento psicoterápico em quadros de pacientes que têm esquizofrenia compensada. Eles melhoram. E isso gera vergonha, sabe? Porque você vê um paciente que sofre de uma esquizofrenia, que tem uma desestruturação mental, tem um pensamento incoerente. Ele não consegue terminar muitas vezes um conteúdo integral do algo que está pensando. Uma pessoa que vê coisas que não existem, escuta coisas que não acontecem, e elas melhoram. Gente, para você que tem a integridade do seu pensamento, para você que tem a integridade da sua afetividade, porque você não é neurótico, você não melhora, é porque você é muito ruim mesmo. E a palavra certa é ser ruim. É gostar de ser ruim. É por isso que eu digo, quando a vida resolve ensinar algo a alguém, ela vai ensinar. Chova canivete, está entendendo? Pode passar 5, 10, 15, 20 anos, vai ter que aprender. É desse jeito. O problema é você enxergar naquele que a vida resolveu ensinar. Porque tem muitos ainda que a vida ainda tem uma certa tolerância. Mas a grande maioria hoje em dia, no planeta de provas e expiações, essa tolerância já acabou. Porque você mesmo que reencarnou no seu propósito existencial sabe disso. Você mesmo pediu por isso. Porque você mesmo olhou para o seu passado, na sua individualidade espiritual, e viu o tanto de coisas ruins que você fez para si mesmo, sabendo que estava fazendo errado. Nós, está lá no nosso Evangelho, gente, segundo o Espiritismo, somos trabalhadores de última hora. Já passamos pela primeira hora com os 10 mandamentos, desprezamos. Passamos pela segunda hora com o Senhor Jesus Cristo, também desprezamos. Estamos agora diante da doutrina espírita para enfrentar essa verdade. É bom que a gente não despreze, porque coisa pior vai acontecer conosco. Que a gente mude de atitude. Porque se antes você precisava ter um pouco de bom senso, aqui
Não estou dizendo que o bom senso está descartado, mas eu estou dizendo que, do ponto de vista cognitivo, não tem como você dizer que não entendeu isso que a gente está estudando. É impossível a pessoa dizer que não entende. Isso que esse mentor está passando a respeito da cura, como a pessoa deve se comportar e do jeito que a gente está trazendo as definições. No mundo é porque não quer. Aí é uma opção. É por isso que eu digo, você gosta de ser ruim. Então, seja ruim. É uma opção sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a minha conduta. Porque é o comportamento existencial de cada criatura. Eu tenho o meu comportamento existencial diante da minha existência, da minha vida, vocês diante da vida de vocês. Podemos trabalhar juntos para que um colabore com o outro, e assim deve ser feito. Por isso, Jesus pediu para que amássemos uns aos outros, fazendo bem uns aos outros, sendo solidários uns com os outros. Podemos e devemos fazer isso, mas a mudança interior é um processo individual de cada criatura. Então, que a gente procure entender essa palavra atitude. Você se predispor mentalmente e emocionalmente para querer ter uma melhora do seu comportamento diante da existência que você está tendo nessa encarnação. Isso é tudo que a gente estudou até agora. Você analisar seu comportamento, ver que você precisa mudar e ter uma existência um pouco mais direcionada no caminho das reformas morais que você precisa ter, coisa que vai depender exclusivamente de você e de mais ninguém, porque só você sabe o seu comportamento existencial. Os outros sabem a tua aparência. Os outros veem o que você aparenta ser. A sua essência, do ser existencial que você é, só você sabe. E é melhor que você tenha consciência disso e que vá em busca de trabalhar isso em sua vida. Caso contrário, você vai encontrar nisso que ela termina dessa frase. E não do exterior, como alguns pensam, irresponsavelmente. Ela termina dizendo que se você não fizer a coisa direito, você está sendo ser irresponsável. Você não está tendo responsabilidade na vida. E é como a gente sempre falou. Responsabilidade e consciência não se separam. Porque a consciência faz parte da própria definição de responsabilidade. E a consciência por si só, ela vai te induzir a que você seja uma pessoa responsável. Porque consciência é a capacidade que cada um tem de julgar e entender a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos. Então a tua consciência, vendo a tua realidade, entendendo você como você é, sabe fazer o juízo de valor dos atos que você precisa praticar. E ela te convida a que você seja uma pessoa consciente e faça o que é certo. Quem vai fazer o que é certo é a responsabilidade. É você agir de forma legal ou moral. Do ponto de vista consciente é em relação a você e ao outro, sabendo que será responsável pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que te foi confiado. Você é responsável e você vai ter que responder por isso. Se você agir com irresponsabilidade, o preço disso você já sabe. É expiação. E quanto maior a responsabilidade da criatura, maior vai ser a sua expiação se ela fugir desse compromisso. Não sou eu que estou inventando isso está no nosso livro dos Espíritos. Quanto maior a responsabilidade, maior vai ser. E Jesus falou isso também para a gente.
maior vai ser as consequências disso em nossas vidas. Na semana que vem a gente vai estudar um pouco mais a fundo da atitude e dos nossos tipos de atitudes que precisamos ter. Que a gente veja que é algo que depende de cada criatura em si querer ou não querer fazer isso, usar ou não usar da sua vida. Muita paz a todos. Vamos à nossa prece. A quem obedece. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão pelo poder. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o caminho. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atende-se, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.